Oi, pessoal! Conforme prometido, toda sexta um vídeo. Hoje a gente tem o nosso terceiro vídeo, que é sobre regra de três. Regra de três parece uma coisa bem simples, mas a gente vai falar da regra de três simples e composta. Não lembra o que é composta? Então assiste o vídeo, encaminha esse vídeo para todo mundo. Temos também o canal no YouTube, então se inscreva lá no canal no YouTube, o link está na bio aqui do Instagram. Vamos compartilhar conhecimento. Muito obrigada e assistam o vídeo. Então vamos lá, pessoal, para a nossa terceira videoaula. Conforme prometido, o tema regra de três. A gente vai falar de regra de três simples e composta. Se você nem lembra o que é composta, então fica aí no vídeo, assiste até o final. Segue lá no Instagram, @patriciasilva. Pega o nosso link do YouTube lá na bio para se inscrever no nosso canal. Então, começando. Regra de três. O que é a regra de três? Ela é uma ferramenta que a gente usa para descobrir valores que a gente não conhece a partir de uma relação com outros. Eles podem ser direto ou inversamente proporcional. Então, eu vou descobrir esses valores comparando com as grandezas que eu conheço. Ela pode ser simples, se eu conheço 3 valores e quero descobrir um, ou composta, se eu conheço 4 ou mais grandezas, valores e quero conhecer outros. Então, vamos lá para a regra de 3 simples, para a gente aquecer aqui. Eu conheço 3 valores e quero descobrir um. Aqui eu fiz uma receitinha, um passo a passo que a gente vai usar para resolver um exercício. Então, meu primeiro passo é identificar meus valores. Depois eu vou montar uma tabela separando as colunas, já vou mostrar como faz. Depois eu vou identificar se é inverso ou diretamente proporcional. E no final, cruza e iguala, que a gente já vai entender o que é. Então, vamos lá fazer um exercício para a gente já praticar aquela receitinha de bolo ali que eu falei. Então, aqui, para construir um cômodo de 20 metros quadrados, são necessários 3 pedreiros. Quantos pedreiros devem trabalhar para construir um cômodo de 60 metros quadrados no mesmo prazo? Então, primeiro passo, identificar nossos valores. Então, eu vou vir aqui, eu tenho um cômodo de 20 metros quadrados, que eu uso 3 pedreiros para trabalhar nele. Quantos pedreiros devem trabalhar para construir um cômodo de 60 metros quadrados? Eu tô falando de tempo? Não, eu sei que é no mesmo tempo, então isso não é um dado porque eu não sei quanto é o tempo. Então, aqui, ó, tenho 3 valores conhecidos e quero conhecer um outro valor. O que eu quero conhecer? Quantos pedreiros? Vamos pôr outra cor aqui, porque ficou horrível essa cor. Vamos pôr branco. Quantos pedreiros eu quero? Isso aqui é o que eu quero saber. Aí eu vou lá montar minha tabela. O que eu sei? Tamanho de cômodo e quantos pedreiros. Conheço 20 para um cômodo de 20 metros, 3 pedreiros. Aí eu quero fazer um de 60 metros. Quantos pedreiros eu vou precisar? Eu vou chamar de X, pode chamar de A, de B, de C, do que você quiser. É só para eu representar a minha incógnita aqui. Aí eu vou identificar se é inversa ou diretamente proporcional. Como que eu identifico isso? Aqui eu preciso interpretar o meu texto. Então vamos pensar aqui. Eu vou pegar uma base aqui, tamanho do cômodo. Quanto mais eu aumento o tamanho do cômodo, quanto mais eu tenho que construir, o que acontece com os pedreiros? Eu preciso de mais ou de menos? Para eu trabalhar no mesmo tempo, nas mesmas condições. Eu preciso de mais pedreiros. Então, tá variando igual. Aumento o cômodo, aumento a quantidade de pessoas. Então, isso aqui é diretamente proporcional. Esse exercício é diretamente proporcional porque varia igual. Aí, eu vou cruzar e igualar. Esse cruzar e igualar é isso aqui, ó. Eu vou cruzar. Quando eu passo a cruzinha, é uma multiplicação. 20 vezes x igualei.
60 vezes 3 ou 3 vezes 60, tanto faz. Então, eu tenho aqui a igualdade para eu poder descobrir o meu x. Aí, passou aqui, como que eu faço isso aqui, né? Só relembrando. Igualei, então, para eu descobrir o x, eu isolo ele aqui, passo o que está acompanhando ele, vai virar denominador, vai dividir o que ficou do outro lado, então x é igual a 3 vezes 60 sobre 20, então é 9. Preciso de 9 pedreiros, faz sentido, porque eu preciso de mais para fazer mais metros. E isso é o diretamente proporcional. Se for inversamente, olha isso aqui, é grande, mas vamos lá. Um carro leva 30 minutos para chegar ao seu destino em velocidade constante de 60 km por hora. Caso a velocidade seja reduzida para 50 km por hora, quanto tempo ele levará para chegar ao mesmo destino? Então, eu estou indo com o mesmo carro para o mesmo lugar. Com 60 km por hora, eu chego em 30 minutos. Quanto tempo eu vou levar com 50 por hora? Então, primeiro passo, identificar os valores. Então, aqui eu tenho 30 minutos, velocidade de 60 km por hora. Reduzir para 50 km por hora. E eu quero saber quanto tempo eu vou levar para chegar no mesmo destino. Então, aqui, a variável tempo. Vou montar minha tabela. Então, eu tenho o tempo e a velocidade. Para 30 minutos, a minha velocidade é 60. Aí, o tempo que eu não sei, vou chamar de x, a minha velocidade é 50. Conheço 3 valores, quero saber um, continua sendo simples. Agora, a gente vai analisar aqui como está se comportando. Se é inverso ou diretamente proporcional. Então, vamos pensar na velocidade. Se eu diminuo a velocidade para ir para o mesmo lugar, no mesmo carro, se eu diminuo a velocidade, eu vou levar mais ou menos tempo? Vou levar mais tempo. Então, eu diminuo a velocidade, o tempo aumenta. Ou seja, é inversamente proporcional. E agora, o que eu faço? Porque se eu cruzar, multiplicar aqui, vai sair como se fosse diretamente, e não é. Então, aqui a gente tem um pulinho do gato aqui, no inversamente. Não é bem isso que eu queria fazer. Vamos lá. Inversamente proporcional. Quando é inverso, eu tenho que colocar como se fosse no mesmo sentido. Então, guarda essa frase. Se é inverso, eu inverto. Inverso, inverto. Então, eu vou na mesma tabela, eu vou trocar a ordem aqui da coluna que está inversa. Pus o x para cima, pus o 30 para baixo. É como se eu tivesse deixado tudo no sentido certo, vai? Então, inverso, eu inverto. E aí, eu vou seguir a mesma coisa. Eu vou cruzar e igualar. Então, x vezes 50 é igual a 60 vezes 30. Aí, vou fazer a continha, a mesma coisa, o que acompanha o x desce, dividindo, 36 minutos. Faz sentido aqui. Então, aqui já ficou a dica. Inversamente proporcional, inverta a ordem dos valores na coluna, aquela coluna que você identificou que é inversamente proporcional. Então, fechou aqui a regra de 3 simples. Agora, o que é a regra de 3 composta? Vamos lá. Conheço mais de 4 valores. Essa é a grande diferença dela para a regra de 3 simples, que a gente viu que a gente só conhecia 3 valores. Então, mesma coisa, eu vou identificar o valor, eu vou montar a tabela, eu vou identificar se é inversa ou diretamente proporcional. Vou inverter quando é inversa. E aqui muda, eu não vou mais cruzar e multiplicar. Eu vou isolar a coluna do x e igualar com o resto. E agora a gente vai entender como que faz isso. E aqui, primeiro ponto de atenção. Essa regra aqui é aquela que cai em provas, em Enem, vestibular, teste de lógica. Essa aqui cai em muita coisa, então presta bastante atenção.
Então, vamos lá. 24 operários fazem 2 obras a cada 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Quantos dias 20 operários levam para executarem 3 obras, trabalhando 6 horas por dia? Gigante, né? Então, primeiro passo sempre, vamos identificar o que a gente conhece aqui. Eu tenho 24 operários fazendo 2 obras e levam 10 dias para fazer isso e trabalham 7 horas por dia. Tá vendo? Aqui já deu 4 valores, já conheço 4. Quantos dias 20 operários levam para executar 3 obras, trabalhando 6 horas por dia? Então, eu conheço aqui um monte de valor e eu quero saber o quê? Eu quero saber quantos dias 20 operários levam. Vamos montar nossa tabela, fica mais fácil. Grifei lá, vamos montar a tabela. Eu conheço quantos operários, quantas obras, qual o tempo e a jornada. Vou chamar de jornada, quantas horas eles trabalham por dia. Então, o que eu conheço é que 24 operários fazem 2 obras em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. E aí eu sei que 20 operários fazem, quero que eles façam 3 obras. Quantos dias? Eu não sei quantos dias, é o meu X. Trabalham 6 horas por dia. Então, eu conheço aqui. Tá vendo que tabelão? Aí, vamos lá. Vou identificar se é inverso ou diretamente proporcional. Fixo aqui, eu vou começar pela coluna que tem o X. Ela vai ser onde eu vou fixar minha setinha. Fixei. Vamos avaliar todas as colunas, começando da primeira. Então, se eu aumento a quantidade de operários, o que acontece com meus dias? Se eles pensando só nela, tá? Não vou pensar no resto, vou pensar só nela. Se eu pensar só nas duas, quanto mais operários, menos dias. Quanto menos operários, mais dias eu vou trabalhar. Se eles trabalhassem a mesma quantidade de horas, tá? Aí eu vou olhar isoladamente. Então, é inverso. Se eu trabalhar mais dias, na teoria eu faria mais obras. Se eu olhar só para dias e obras, eu tenho que olhar sempre só as duas coluninhas. Então, elas são diretamente proporcionais. Se eu trabalhar mais horas, menos horas por dia, eu vou demorar mais, certo? Que eu tô trabalhando menos. Então, ela é inversamente proporcional. Então, aqui eu identifiquei o que cada uma é. Aí, eu vou fazer a inversão do que é inversamente proporcional. Lembra? Inverso, inverte. Até aqui não mudou nada. Inverti. Agora, é que chega o nosso ponto de diferença aqui. Que eu vou isolar a coluna do X e igualar. Então, vamos lá. A minha coluna do X é essa aqui. Primeiro, eu vou imaginar uma linha aqui, porque vai ficar tudo como fração. Então, 10 sobre X igual. Agora que é a parte fácil. 10 sobre X igual. Vou multiplicar todo o resto. 20 sobre 4 vezes 2 sobre 3 vezes 6 sobre 7. Isso aqui. E agora passa para cá, passa para lá. Mesma coisa de sempre. Descobri o X. 10 sobre X igual a 240 por 507. Isolei o X. X igual a 21, alguma coisa de dias. Então, eu vou demorar mais tempo para fazer mais uma obra, só que não é muito proporcional, entendeu? Porque estou mudando a jornada. Por isso que a gente está usando a regra de 3 composta. Você conhece mais dados e você está mudando esses dados. É só praticar. Isso aqui é importante. Então, fica a dica. Regra de 3 composta, normalmente eu vou ter coisas inversamente proporcionais. Então, fixa bem essa interpretação de texto. Interpretação de texto é o que vai guiar aqui. Vamos fazer um resumo das dicas, então. Sempre faça a tabelinha. Aquela tabela, não só em exercícios de regra de 3, é muito importante para você separar o que você tem e o que você não tem. Pense em como as grandezas se comportam. É inverso, é direto.
Aí você tem que pensar, tem que ler e pensar o que está acontecendo. Se for inversamente proporcional, a gente inverte. Então, inverso, inverte. Quando é simples, cruzou, multiplicou, saiu o x. Se for composta, vou isolar a coluninha do x e igualar todo o resto sempre em fração. Volta aí para você assistir se você já esqueceu. Então, pessoal, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Sigam lá no Instagram, @patriciaAOSilva. E aí lá no Instagram, a gente tem aqui um link para o canal do YouTube lá na bio. Peguem esse link, compartilha pelos grupos de WhatsApp, sigam, se inscrevam lá no YouTube também. Temos também os destaques lá no Instagram, tá bom? Pra gente conversar sobre matemática e umas dicas de estudo. Compartilha com os amigos, deixa o seu gostei aqui nesse IGTV, vai lá no YouTube também, se inscreve e deixa o seu like. Muito obrigada, gente. Até a próxima.